Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um CP Responde, um quadro que a gente criou aqui no Caos Planejado para responder aos comentários dos nossos leitores e seguidores nas mídias sociais. Então o tema que a gente vai falar hoje é: a construção de novos imóveis faz a moradia ficar mais cara? Essa é uma percepção muito comum de quem vê o desenvolvimento urbano por alguns motivos. A gente vê imóveis novos sendo lançados, esses imóveis naturalmente são mais caros que a média do estoque construído na cidade, principalmente pelo fato de que são novos, assim como outros bens como carros, celulares, computadores, bens usados normalmente são mais baratos do que bens novos. Então, o estoque de moradia construída nova normalmente vai estar acima dos preços médios do estoque construído na cidade, o que reforça essa percepção de que a gente constrói mais e as coisas ficam mais caras. Outro ponto é a inflação. Historicamente, a gente vê altos índices de inflação no Brasil. Os dados recentes, dos últimos 10, 15 anos, mostram que várias cidades, ao corrigir ou deflacionar o preço dos imóveis pelos índices de inflação, como o IPCA, a gente vê preços reais em queda, em cidades como Porto Alegre ou Brasília, mesmo que os moradores tenham a percepção de que o preço dos imóveis está aumentando. Esse, inclusive, foi um tema coberto pelo colunista Franquito, o Curioso, recentemente, na sua coluna no Estadão. O preço dos imóveis só aumenta, certo? Ao menos é isso que a gente ouve e é a impressão que eu tenho. Mas será que é isso que os dados contam? Que fez justamente essa análise, olhando para os valores da FIPZAP dos imóveis e deflacionando esses valores em várias cidades pelo IPCA. Então vamos aos comentários. Esse seguidor diz o seguinte: a realidade dos fatos desmente tudo isso. Nunca se construiu tanto, nunca se jogou tantas unidades habitacionais no mercado, porém o preço dos aluguéis do metro quadrado não param de subir no mundo todo. Então, primeiro, é muito comum ouvir essas generalizações, sem dados para respaldar. O nível de construção muda bastante de país para país, de cidade para cidade. Esses fluxos de construção estão muito ligados não só a ciclos de altas ou quedas de juros, ou seja, quando a taxa de juro cai, normalmente se incentiva um ciclo produtivo maior, porque barateia o financiamento imobiliário para muitos dos compradores e também dos investidores. Também em relação às regulações ou flexibilizações regulatórias que ocorrem de uma cidade para outra, ou seja, tem cidades que são muito mais permissivas à construção civil do que outras, então é muito difícil generalizar e dizer que nunca se construiu tanto em todos os lugares do mundo. A gente precisa olhar para realidades locais de diferentes cidades para conseguir afirmar ou não esse tipo de comentário. Isso dito, eu volto ao meu comentário anterior de que é importante ver os preços reais dos imóveis e não os preços nominais, ou seja, não deflacionados pela inflação. Então, muitas cidades brasileiras nos últimos anos viram uma queda de preços reais nos imóveis, embora a percepção dos moradores é de que os preços seguem aumentando. Esse seguidor diz o seguinte, o óbvio sendo dito, e ainda temos que escutar a cruzada contra novos apartamentos, a tal da especulação imobiliária. Especulação imobiliária é justamente o contrário, deixar um imóvel de baixo aproveitamento parado. Então, eu acho que esse comentário tem uma visão correta. A especulação imobiliária, o termo utilizado para especulação imobiliária, acaba sendo uma espécie de bode expiatório bastante comum para inúmeros problemas urbanos. E existe uma confusão, uma generalização desse termo, em que especulação imobiliária é considerado a construção imobiliária ou a incorporação imobiliária. Então, normalmente, quando a gente fala em especulação imobiliária, é justamente um proprietário de um terreno, ou às vezes de uma casa, que pode ser facilmente transformada numa edificação maior, num prédio, que segura, ou que efetivamente deixa de vender ou de construir nesse imóvel, para especular, para esperar a valorização desse ativo imobiliário ao longo do tempo. É justamente o contrário da incorporação imobiliária, que aumenta o estoque de moradia ou de oferta de área construída na cidade. Então, realmente, a especulação imobiliária tem um efeito de segurar, ou restringir a oferta imobiliária e pode, eventualmente, ter um impacto nos preços imobiliários. E a construção, o aumento da oferta imobiliária, todo mais constante, tende a reduzir a média dos valores imobiliários
da cidade como um todo. Outro seguidor diz o seguinte: gente, as pessoas fazendo malabarismo para tentar dizer que crescer a cidade verticalmente, adensando a população sem infraestrutura para suportar o esmagamento, não é bom para as construtoras, mas sim para a população de baixa renda. Então, construir sem freios em áreas adensadas é um ato que favorece o povo? Risos. O que a gente fala normalmente sobre densidade, né? A gente falou sobre isso em outro CP Responde aqui. O ponto é o seguinte: se a gente não constrói, ou se a gente não permite a construção em uma área central, em uma área onde as pessoas querem morar, em uma área que seria adensada, ausente uma regulação urbanística, aonde essas pessoas morariam? Essas pessoas não evaporam, elas não deixam de existir. A alternativa para essas pessoas é optar por imóveis um pouco mais distantes do seu trabalho, né, da sua localização preferida. E isso significa ocupar áreas mais distantes, aumentar o custo de infraestrutura, ocupar áreas que normalmente têm menos infraestrutura que em áreas centrais e aumentar o custo de infraestrutura para atender essas pessoas no longo prazo. Então a gente sempre tem que comparar o efeito do adensamento não como um fato isolado, mas com qual é a alternativa. Porque a alternativa de permitir que as pessoas morem efetivamente em áreas centrais é de aumentar as distâncias, incentivar ainda mais o uso do automóvel e ocupar áreas ainda piores no quesito infraestrutura urbana. Não só isso, né? A gente tem um efeito de restringir a oferta imobiliária e encarecer o acesso à moradia para a população como um todo. Outra forma de ver esse problema é o seguinte: será que os preços dos imóveis ficariam menores com menos oferta imobiliária no mercado? Será que se a gente começar a destruir os apartamentos que hoje existem na cidade, os preços dos imóveis iam ficar mais baixos, todo mais constante? É esse tipo de análise que se faz em economia urbana, tentando verificar qual é a alternativa em relação à medida que está sendo proposta. A gente tem, por exemplo, 3 cenários em que se aumenta a demanda por uma localização, se aumenta a renda, se aumenta o número de pessoas que querem ocupar uma determinada região. Será que os preços vão aumentar se a gente aumentar o número de espaço disponível para essas pessoas nesse lugar? Se a gente manter igual ou se a gente reduzir o espaço para essas pessoas ocuparem esse lugar? A economia urbana trabalha com o princípio de que os preços vão diminuir se a gente aumentar a oferta, a moradia nesse espaço, todo mais constante. Vamos lá para mais um comentário. Numa cidade em que temos mais de 200 mil imóveis vazios e com uma sociedade elitista que possui bairros homogêneos em termos de classe, claramente esse estudo americano não se aplica. São Paulo tem 48 meses de vendas de imóveis parados, fora os 18 meses de estoque de novos das construtoras. Esses números de imóveis vazios das cidades brasileiras normalmente confundem o que é taxa de vacância natural com imóveis que realmente estão vazios do ponto de vista especulativo, digamos assim. Economistas que estudam mercados imobiliários estimam que uma taxa de vacância natural seria em torno de 4,5%, 5% ou 6% do estoque total de imóveis da cidade. Por que existe essa taxa de vacância? Uma taxa de vacância zero, né? Se a gente tivesse 0 imóveis vazios na cidade, a gente entraria numa plataforma para buscar um imóvel para vender ou para alugar e a gente não encontraria nenhuma listagem, né? Isso seria 0 imóveis, né? Todos os imóveis da cidade estão ocupados e não há como entrar novas pessoas e não há como as pessoas trocarem de imóvel. Para que um mercado imobiliário funcione de uma forma mais ou menos eficiente, né, existem essas estimativas em relação a uma taxa de vacância ótima. E isso significa que se a gente começar a baixar os índices de vacância de uma cidade abaixo de 4,5%, 5%, né, para 1%, 2%, 3%, né, então algumas cidades como Barcelona, Nova York apresentam índices próximos, né, muito baixos como esses, a gente começa a ver uma pressão muito grande nos preços, né, porque de fato todos os imóveis estão ocupados, né? Existe uma oferta restrita para uma demanda habitacional. As cidades brasileiras normalmente apresentam taxas de vacância acima dessa taxa de vacância natural ou ideal. Existem várias teorias sobre por que isso acontece. Uma delas seria de que o mercado habitacional, o mercado imobiliário brasileiro, ele é menos eficiente. Se a gente olha nos Estados Unidos, as informações sobre compra e venda de imóveis, né, as plataformas imobiliárias, as transações imobiliárias são muito mais fáceis, muito mais rápidas, têm um custo muito menor e permitem que as pessoas conseguem transacionar e encontrar os imóveis, né, e precificar os imóveis, principalmente,
de uma forma muito mais precisa, o que facilitaria, né, a redução dessa taxa de vacância e tornaria esse mercado mais eficiente. Outros imóveis brasileiros estão em condições não habitáveis, né? Se a gente olha para áreas, principalmente áreas centrais brasileiras, a gente vê um estoque muito grande de imóveis, né, muitas vezes habitacionais, que não estão em condições de habitabilidade. Precisaria ser feito um esforço grande, né, tanto público como privado, para investir nesse estoque, para colocar ele novamente no mercado, para que ele seja efetivamente usado pela população, principalmente porque é um estoque imobiliário numa excelente localização. Várias cidades já estão fazendo isso, né, incentivando a reocupação dos centros, incentivando políticas de retrofit e etc. E aí, evidentemente, né, a gente tem casos de especulação imobiliária, ou seja, imóveis que estão vazios, que não são vendidos pelos proprietários, né? Essa especulação, em muitos casos, é ruim, inclusive para o proprietário, né? Ou seja, o proprietário estaria tendo um retorno financeiro maior caso ele colocasse esse imóvel justamente para operar, ou caso ele vendesse esse imóvel, mas nem todos os proprietários de imóveis são, digamos assim, financeiramente racionais, né? Ou se comportam como agentes econômicos racionais para esse tipo de tomada de decisão. Então, medidas de aplicação das taxas de IPTU e, em casos extremos, né, de IPTU progressivo ou de desapropriação desses imóveis para dar efetivamente um uso, seria, sim, políticas desejáveis para esses casos de especulação. Isso dito, né, se a gente olha para esses imóveis vagos, né, o risco de construir mais com esses imóveis vagos, na verdade, é de quem está construindo, né, é de quem está incorporando um novo empreendimento. Porque caso a gente tenha uma oferta tão abundante, disponível, pronta para ser ocupada, né, principalmente na região em que essas construções estão acontecendo, isso significa provavelmente que os preços dos imóveis vão cair, né, dada a abundância de oferta. Então, muitas vezes é curioso ver comentários como esses, que na verdade estão se preocupando principalmente com a rentabilidade, né, dos incorporadores que estão lançando essas novas unidades, que não necessariamente, né, deveria ser uma preocupação de uma política pública, né, de acessibilidade à moradia. Esse outro diz o seguinte, né, que absurdo, em Florianópolis, desde que começou a verticalização, os preços sobem de maneira exponencial. A questão não é construir para quem? Então aí eu volto, né, em algumas generalizações e a falta de dados para observar um efeito. Os preços podem estar subindo em uma determinada região específica da cidade, porque justamente os imóveis são novos, né, e imóveis novos são mais caros que imóveis usados e antigos, né? É muito comum, muito natural que o estoque novo seja mais caro que o estoque consolidado, mas é o estoque consolidado, normalmente, que oferece moradia acessível à maioria da população, né? Então, se a gente não constrói estoque novo hoje, significa que a gente não vai ter no futuro um estoque usado para gerar acessibilidade à moradia para a população. Em segundo lugar, né, o que tem que ser observado é o contrafactual de uma política que permite mais construção numa cidade, né? Então, Florianópolis, entre as capitais brasileiras, foi uma das capitais que mais cresceu nos últimos 10, 15 anos, né? Ou seja, a demanda por espaço em Florianópolis é muito grande. Embora a cidade tenha permitido verticalização em áreas específicas da cidade, né, e são áreas bastante limitadas, a cidade em si, né, a ilha de Florianópolis e o lado do continente, de forma geral, são muito restritivos em relação à sua utilização do território, né? A Florianópolis ainda vê as suas áreas verdes como áreas importantes de preservação, e isso pode estar totalmente compatível com uma política de adensamento de áreas centrais, mas o contrafactual seria: será que Florianópolis teria preços mais baixos se a cidade construísse menos espaço para uma população mais alta e uma renda que também continua subindo, né? Ou seja, para uma demanda que aumenta significativamente na cidade, será que a cidade teria preços mais baixos se parasse de construir ou, né, num caso extremo, começasse a demolir o seu estoque construído, diminuindo a oferta para a população? Então, todas as evidências que a gente tem em relação à economia urbana e estudo de mercados imobiliários apontam que não, né? Que a gente teria aí um mercado imobiliário ainda mais pressionado e que os preços seriam ainda maiores. Esse outro seguidor pergunta sobre a proposta de Land Value Tax, né, que é o imposto sobre o valor da terra.
não, né, um imposto sobre a propriedade como é hoje, né, o IPTU. Ele pergunta, ou a proposta que defendem pelo lado da tributação para reduzir a concentração da riqueza imobiliária. Já teria algum texto a respeito? O Land Value Tax, ele foi defendido, né, assim, a gente cobrar um imposto só pela terra, porque justamente conceitualmente, né, é a terra ociosa, né, que não é colocada para uso ou utilizada, né, para abrigar pessoas, né, para justamente criar maior oferta de moradia ou oferta imobiliária, que deveria ser, digamos assim, penalizada ou taxada. E um edifício pronto, uma propriedade já construída, não teria, né, ou teria um incentivo oposto. Quando a gente constrói sobre a terra, a gente acaba pagando um imposto maior, né, um imposto sobre a propriedade em si, do que se a gente estivesse taxando somente o valor da terra. Eu diria o seguinte, né? Primeiro, eu pelo menos nunca vi a implantação efetiva de um Land Value Tax numa grande cidade, e eu acho que o mecanismo de separar o valor da terra nua, como é chamada, né, do resto da propriedade, não é tão elementar, né? Porque, enfim, depois que a gente constrói um edifício, né, normalmente é muito mais fácil dar um valor àquela propriedade já construída, com valor de mercado dos imóveis, do que tentar separar o que é prédio do que é terra, né? Justamente porque o valor dos imóveis é a sua localização, né, que está atrelada ao solo. Eu diria que a ferramenta, né, em termos pragmáticos, do IPTU, né, o Property Tax, como é feito em outros lugares do mundo, é, digamos assim, a ferramenta mais usada, né, e do ponto de vista pragmático, eu não vejo assim uma possibilidade tão grande de substituição, embora conceitualmente, né, eu seria mais favorável ao Land Value Tax. O que pode ser feito nas cidades, que não é, né, é de tentar olhar para a ferramenta do IPTU de uma forma mais precisa, né, olhando, por exemplo, as tabelas, né, as plantas de IPTU, como chamam, né, ou seja, corrigindo o valor venal dos imóveis, né, verificando se a taxa do IPTU está de acordo com não só o que é possível uma prefeitura cobrar numa cidade, como é desejável para o seu caixa, né, para conseguir manter a sua infraestrutura urbana. Do ponto de vista pragmático, eu seria mais favorável ao aperfeiçoamento da ferramenta do IPTU do que da substituição dele por um Land Value Tax, mesmo que do ponto de vista teórico seja algo interessante de ser explorado. Gostou desse conteúdo? Aperta o like e ativa o sininho aí do YouTube para não perder os próximos conteúdos que a gente vai gravar aqui no CP Responde. Você concorda ou discorda com o que eu disse? Deixa o seu comentário aqui na página, né, porque o debate é parte fundamental do trabalho que a gente faz sobre cidades. Siga também o Caos Planejado nas outras plataformas, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E eu sou o Anthony Ling e esse é o Caos Planejado, o seu canal sobre cidades.